Olá, graça e paz para todos, uma boa noite. Nós estamos um tempo sem gravar, mas nós estávamos meditando um pouquinho na palavra e nós iremos deixar algumas reflexões para a nossa vida nessa noite, tá? Hoje nós iremos falar sobre o chamado de Maria, né? Muitos são devotos de Maria. Muitos em outras religiões chamam ela como Nossa Senhora Aparecida, como aquela que intercede junto a Deus por nós. Mas nós, os cristãos, conhecedores da palavra, sabemos que aquele que intercede por nós junto ao Pai é Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos falar sobre o chamado dessa jovem, que é algo que traz como reflexão para a nossa vida. Então nós iremos ler em Mateus, o seu capítulo 1, do versículo 26 em diante, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada, quer dizer que ela não era casada ainda, estava noiva, estava para casar, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. José, vamos nos atentar para aí, José da casa de Davi. Então, a descendência de Jesus, ela vem contrapartida à descendência de José, porque José era da descendência da genealogia de Davi, né? E lá atrás a gente já sabia que o Messias viria dessa genealogia, tá? E entrando o anjo onde ele estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito aquelas palavras e considerava: que saudação seria essa? Que era uma saudação diferenciada. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que lindo. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Já veio com o nome. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi, lembra que lá em cima eu havia falado que ele seria da descendência de Davi. E José era da descendência de Davi. Vai ter algumas prerrogativas. Se Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo e José não era o seu pai carnal, por que ele era da descendência de Davi? Mas José seria o seu pai que o criaria, né? Então a gente sabe que aquele que cria, aquele que registra também é pai. Então nada mais do que justo ele ser da descendência de Davi, da genealogia de Davi. Até porque a cidade que ele nasceu era justamente a cidade aonde o rei Davi veio, foi Judá, tá? E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Quer dizer que ela ainda não tinha coabitado com nenhum homem. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, conceberás a um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquele que era chamado estéril. Ou seja, ainda profetiza mais sobre a vida de Isabel, que nem ali estava, dizendo que ela também geraria um filho e ela era estéril, tá? Aqui não fala que ela era velha e não podia ter filho, dizia que ela era estéril.
ministério diferente. Olha o duplo milagre de Jesus, que o Senhor, a pessoa do Espírito Santo já estava operando, né, para o nascimento de Jesus e já na vida de Isabel, anunciando a chegada de João Batista. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Qual difícil é para nós dizer: Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e a tua palavra. Porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela não é fácil, né? Então, o chamado de Maria, ele começou antes mesmo dela nascer, né? Antes dela nascer, o chamado de Maria já estava determinado, porque isso começou lá no Jardim do Éden, com a queda do homem. Quando houve a queda do homem em Gênesis, lá no seu capítulo 3, né, no versículo 15. Aí o Senhor já deixou declarado: o Senhor Deus disse, serpente, que colocaria uma inimizade entre eles, e que nascesse da mulher lhe feriria a cabeça, e ele o seu calcanhar. Ou seja, lá em Gênesis, na queda do homem, a promessa de Maria, ela já estava sendo declarada. O chamado de Maria já estava sendo anunciado, porque ali já estava falando sobre a anunciação da chegada do Messias, né? E quando fala da pessoa de Jesus Cristo, ele vem falando de redenção. Então, o Senhor Deus disse à serpente que colocaria inimizade entre elas e que nascesse da mulher lhe feriria a cabeça e ele o seu calcanhar. Aqui começava a promessa de Deus de que a redenção viria e que Cristo nasceria de uma mulher, né? Uma mulher virgem, uma donzela, tá? Justamente aquela a qual Satanás usou para enganar. Porque lá no Jardim do Éden nós sabemos que Satanás usou uma mulher para ser enganada. E agora Deus colocava uma promessa de que uma mulher também geraria aquele que traria a redenção, a realigação entre o homem e Deus novamente, tá? E aí, quando ele fala que ele esmagaria a sua cabeça, ele feriria o calcanhar, ele já estava dizendo, já estava falando até da crucificação, que no seu momento da crucificação, Satanás feriria o seu calcanhar, mas que Jesus Cristo pisaria na sua cabeça, né? Logo após a sua ressurreição e através da sua vitória final, já falando lá no Apocalipse, tá? E isso o apóstolo Paulo declara também lá na sua carta aos Romanos, no seu capítulo 16, versículo 20, que diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás, deixando dos vossos pés, né? Ou seja, lá o apóstolo Paulo já estava dizendo, né, que Deus, o Deus de paz, em breve esmagaria Satanás embaixo dos seus pés. Ali o apóstolo Paulo, ele já vem depois do nascimento de Jesus Cristo, depois da sua redenção, da sua crucificação, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu, mas ali o apóstolo já está falando da vitória final, lá do Apocalipse. Chegaria o dia que ele pisaria, né, a cabeça de Satanás, né? O chamado de Maria também é pronunciado pelo profeta Isaías, lá em seu capítulo 7, versículo 20, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, né? Nessa frase, ele se usa-se um artigo, tá? Um artigo indefinido que está no singular. Tá, o que é artigo? Artigo nada mais é do que
a vogal A, a vogal O, né? Uma, uns, umas, os, as. Só que aqui ele usa o artigo tá? Ó, e eis que uma virgem já aponta para alguém. O artigo já aponta para alguém. Conceberás e darás à luz a um filho, um artigo, e será o seu nome Emanuel. Ou seja, quando ele fala desse artigo, quer dizer que se trata apenas de algo ou alguém que ainda era desconhecido, mas que, porém, já existia. Então, quando eu falo uma, é porque algo já existe, mas eu tenho desconhecimento, porque eu não tenho uma identificação certa de quem é ou de que seja. Então, aqui, quando ele fala que um filho e serás o seu nome Emanuel, ele já está apontando para alguém que já existia, porém era desconhecido, tá? A palavra virgem, ela pode significar donzela ou ainda algo que não foi tocado, né? Por um determinado tempo, que ainda não foi vivido. Quando chega em Mateus, no seu capítulo 1, versículo 18 ao 25, o anjo apresenta-se a Maria, né? Que eu li aqui em Lucas, mas tem lá tem em Mateus, só que em Lucas está mais claro, né? A palavra está mais esclarecida, né? O anjo apresenta-se a Maria. O que nos chama a atenção é a aparição desse anjo. Porque quando a gente lê, né, o Antigo Testamento, né, quando se falava de aparição de anjos, nós víamos anjo em formas de pessoas, de seres humanos. E era um anjo que Deus determinava que descesse, e ele se transformava em forma de homem, ele descia como em forma de homem, para se comunicar conosco, perdão. E ali não citava nome de tal anjo. Só que o anjo que apareceu para Maria é um anjo diferenciado, porque ele não veio trazer qualquer tipo de recado. Aqui ele especifica bem que anjo é, que é o mensageiro anjo Gabriel. Anjo Gabriel, gente, para ele se deslocar da onde que ele está, da sua função, é só para trazer um recado realmente muito específico de tamanho valor e importância. É uma missão que só é dada a um anjo de grande escala. Então, o anjo que aparece para Maria, olha só, não é qualquer anjo, é o anjo Gabriel. Ah, eu devo adorar anjo por isso? Não. Mas se nós formos fazer um estudo sobre os anjos, existe a escala dos arcanjos, né, dos mensageiros. A gente vai ter uma escala. E a escala de Gabriel estava, né, é uma escala elevada, né? Então, o anjo mensageiro Gabriel, o que significa que não era uma missão qualquer e nem se tratava de uma jovem qualquer, né? Aí chega-se ao ponto em que eu queria falar. Porque para receber uma missão como essa, não é qualquer pessoa, não é qualquer jovem. Deus, ele não escolhe ninguém por cor da pele, ele não escolhe ninguém por posição financeira, Deus não escolhe ninguém por influência. Deus, ele não escolhe ninguém porque é mais inteligente e nem por padrão de beleza. Mas ele escolhe pessoas, sim, que têm o seu coração segundo o coração de Deus. Então Maria, ela não era uma jovem qualquer, porque ela carregaria em seu ventre o Messias, aquele que traria a redenção. Então, ela não é uma jovem qualquer, ela não era uma jovem qualquer, né? Então, assim, aqui eu quero falar sobre a devoção de Maria, né? Eu não quero falar que nós temos que adorar Maria, que nós temos que exaltar Maria, não. Mas falar sobre o chamado de uma jovem escolhida desde o ventre da sua mãe. E que certamente tinha qualidades que chamou a atenção de Deus, né?
pois a partir daquele momento, o que soprou no nariz do homem, o fôlego de vida, fazendo o espírito dele morar dentro de nós, estava se fazendo em carne para morar em um de nós, ou seja, Maria. Gente, essa palavra ela é muito forte, ela é muito linda. Um dia, quando você foi formado lá do pó, lá do barro, veio o Espírito, veio Deus e soprou o fôlego de vida dentro de você. Te colocou o Espírito dentro de você. Ele colocou uma parte dele dentro de você. Então, agora, quando Jesus chama Maria para carregar o Messias, ela agora estava carregando. Aquele que soprou o fôlego de vida sobre ela, né, agora estava dentro dela. Então, Maria, nessa situação aqui, ela está representando todos nós, né? Porque aquele que um dia soprou o fôlego de vida, nos trazendo vida, agora se transforma em carne para morar dentro de um de nós. E esse um de nós foi Maria. Certamente era uma jovem obediente aos seus pais, era devota ao Senhor, tinha bons costumes, era educada, certamente não era soberba, porque assim, nessa situação, quem ia dizer, estou carregando o Messias dentro de mim. Mas Deus já conhecia o coração dela. Essa questão de Maria ter sido escolhida para carregar o Messias já era uma promessa que existia, como eu falei, desde lá do Gênesis. E já vi muitas jovens durante esse período, elas se preparavam para essa situação. Porque como a promessa falou que ele usaria uma mulher para que nascesse, né, que daria à luz a um filho, então as mulheres daquela época, o costume daquela época, as jovens, as donzelas, elas já ficavam esperando esse momento, entendeu? Elas já ficavam esperando. Já tinha famílias que já preparava, que já educava, que já conduzia, que já instruía suas filhas, porque a qualquer momento se poderia acontecer. Então já existia, sim, o fato de algumas jovens se prepararem e esperar esse tão grande momento, né? Só que Jesus achou graça aos olhos de Maria. Ela foi chamada de agraciada. Quer dizer que ela foi o quê? Bendita, que Jesus achou bom o comportamento, o seu coração, né? Porque ele fala, salve agraciada. Ou seja, o Senhor achou graça aos olhos e isso é muito digno de respeito, né? Vamos considerar. Não, assim, vamos considerar que é digno de respeito, porque ser chamada de agraciada e o Senhor achar graça aos nossos olhos, sendo pecador, sendo falho, nós sendo mentirosos, nós sermos carnais, Jesus olhar e ainda achar algo em nós é algo que tem que ser muito apreciado, né? E assim, não é para que seja ela adorada, como alguns têm o costume, mas é algo para ser admirado, né? Então serve de experiência isso para cada um de nós, para o nosso chamado, né? Porque se nós temos um chamado, nós temos que ter a humildade, que é o essencial em um chamado, sabendo que o chamado, ele nos trará dor e traz. Porque você tem que renunciar a muita coisa para viver o chamado de Deus. Então, o nosso chamado nos trará dor. Por exemplo, Maria, ela sofreu muito com a rejeição do seu filho. Primeiro, porque José ficou meio assim, pá. Ele ficou... Não que ele achasse que ela tivesse traído ele, mas ele não queria que ela caísse na boca das pessoas. Então, seu coração ficou tanto quanto temeroso, até que o anjo visitou ele também durante a madrugada. E ali ele entendeu a promessa de Deus sobre a vida de Maria e não, vamos viver esse chamado junto, né? Então, e também a perseguição, porque quando Herodes ficou sabendo do nascimento, ela teve que sair, ela teve que fugir, né? Ela teve que ter o seu filho
em outro lugar diferente, teve que fugir, ficar refugiada durante muito tempo. Então, o sofrimento dela foi constante, desde o ventre até a crucificação, porque ela teve que ver tudo que Jesus ia passar. E ali ela não era só serva, mas ela também estava como mãe, né? Estava como mãe, o seu coração estava como mãe. Então, assim, o chamado, ele vai nos trazer dor, né? O chamado, ele vai trazer renúncias, né? Porque ela teve que se deslocar, sair da sua casa, de perto da sua família, sentar num burrinho, fazer longos períodos de viagem sentado naquele burrinho, foi ter o seu filho numa estrebaria, passou-se 5 anos até ela voltar novamente, né? Então, o chamado, ele requer da gente sacrifício, né? Então, assim, não é para bonância, não é para alegria, não é para satisfação própria, mas sim para o crescimento do reino. O nosso chamado, ele é para o crescimento do reino. Ele não é para reconhecimento nosso, ele não é para glorificação nossa, ele não é para bonança nossa, mas sim para o crescimento do reino. Porque se não acrescentar, para nada serve. Maria, quando foi escolhida, ela não questionou nem o nome, para você ver o tamanho da obediência dela, né? Ela foi tocada pelo Espírito Santo e aí foi a atuação dele no plano da redenção. Ela se manteve imaculada até o nascimento de Cristo. E o fato de José ser escolhido, isso significa que ele também não era qualquer um, porque Deus conhecia o coração dele, e como já era prometido que Jesus seria da descendência de Davi, e quem era da descendência de Davi era José e não Maria, então Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz. Quando a gente fala da onipotência, onipresença, onisciência de Deus, Deus, ele faz tudo perfeito. Deus, ele não burla os seus planos, né? Ele simplesmente, ele faz tudo perfeito. Ele faz tudo perfeito. Então José também não era qualquer um, porque Jesus precisava nascer da descendência de Davi. Então Deus escolheu também um jovem que também seria obediente ao chamado da sua companheira, porque tem que andar junto, porque senão não dá certo, né? Então significa que ele também não era qualquer jovem, eram pessoas que agradavam a Deus e aguardavam a promessa. Maria se submeteu ao seu chamado, não questionou, apenas com humildade. Assim, não se achou digna, mas com um coração nobre e obediente, cumpriu-se o seu chamado. Quando ela falou: Senhor, cumpra-se em mim, né? Cumpra-se em mim, eis-me aqui, cumpra-se em mim a sua vontade. Ela não sou digna, mas se está dizendo me escolheu, cumpra-se em mim o seu chamado. E ela foi nobre, ela foi obediente, e ela ouviu a voz de Deus e reconheceu, né? Que isso é o mais importante, nós sabemos reconhecer a voz daquele que nos chamou, né? Ela não se deixou levar pela infâmia, né? Porque ela foi muito defamada, ela foi muito falada. Ela não deixou se levar por vãs doutrinas, né? E soube muito bem aonde era o seu lugar na história de Cristo. Maria se portou sabendo que mesmo ela como mãe, ali ela também era serva, né? Então ela teve que se portar diante desta situação. Então hoje, quando nós estamos falando do chamado de Maria, eu quero trazer isso para a nossa vida, para os nossos dias, o nosso chamado. Se Deus, ele tem nos chamado para algo, é porque ele tem conhecido o nosso coração, ele tem nos dado capacidade e ele sabe até onde você vai conseguir levar, né? E ele, quando nos chama, ele nos garante, né? Então, quando eu olho para a história de Maria, que eu olho para o chamado dela, juntamente com seu esposo José,
nós olhamos para a nossa vida e vamos tirar como exemplo, sim, obediência, né? Preparação, porque era algo que já era prometido, então as donzelas da época já vinham se preparando. Então, tem que se haver um preparo, tem que se haver uma separação, tem que ter uma obediência, tem que ter uma humildade, tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, né? Temos que ter o cuidado em se irar, porque a Bíblia fala que ireis, mas não pequeis. E Maria, por alguns momentos, com certeza, ela e José devem ter se irado por ouvir tantas infâmias que vinham da boca das pessoas. Mas ela estava presa a uma promessa. Então, por ela estar presa a essa promessa, confiante, sendo obediente, ela tolerou muita coisa. E quando vê Jesus nascer, Jesus vai crescendo, aos 12 anos só aparece Jesus lá no templo, né, já entre os rabinos, já dando uma pequena aparição, já ensinando como um rabino, como um mestre, e ela começa a procurar o seu filho. Dali, a gente não vê mais a história de Jesus e só vai aparecer Jesus com os seus 30 anos, aonde ele começa o seu ministério após, né, a sua tentação no deserto, né, a sua tentação no deserto, o seu batismo com João Batista, que eu acho lindo, né, porque aqui tem, ó, a Maria visita Isabel, que também está em Lucas, no seu capítulo 1, né, que fala, esse capítulo 1, versículo 39, naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, é uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Zacarias era o pai de João Batista, Isabel seria a mãe. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Lembra que a Bíblia, as histórias, elas não acontecem de uma forma... porque Jesus fez a promessa para Maria, mas já tinha algo no ventre de Isabel. Então, quando Jesus anuncia para Maria, né, ele certamente já estava operando na vida de Isabel. Então, até Maria receber todo esse recado, entrar em consenso com José e a sua família, e o bebê Jesus Cristo já está no seu ventre como um feto, como uma criancinha, até ela chegar às montanhas de Judá para visitar a sua prima Isabel, a Isabel já estava avançada em mês na sua gravidez, até porque João Batista, ele era mais velho do que Jesus. Por que ele era mais velho? Porque ele seria aquele que anunciaria o caminho, que prepararia o caminho do Salvador, tá? João Batista, ele tem grande importância no ministério de Jesus, tá? E naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel, ela não abriu a porta para ver Maria. Quem abriu foi Zacarias. Isabel estava talvez num outro cômodo, um pouquinho distante. Ela ouviu a voz de Maria. A criança, ou seja, João Batista, que estava na barriga de Isabel, ele saltou do seu ventre, quer dizer que ele mexeu. Por quê? Porque Isabel foi cheia do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo testificou. Naquele momento, João Batista, no ventre da sua mãe, já estava glorificando o Cristo que estava no ventre de Maria e ainda era muito pequenino. Certamente ainda estava... não estava totalmente formado, mas já havia vida, já havia esperança, aleluia, né? E aconteceu que, ouvindo ela foi cheia do Espírito Santo e exclamou em grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto que está no vosso ventre. E de onde me provém assim a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha só como Isabel fala isso. Como que Isabel já se acha indigna
da mãe do Salvador vir visitar ela. Porque o anjo que visitou Maria em casa e anunciou e falou, o mesmo anjo apresentou-se a Isabel e a Zacarias quando disse que ela geraria e daria à luz a um filho. Só que a diferença é que Maria, o Espírito Santo concebeu em seu ventre. Já Zacarias e Isabel, eles coabitaram e geraram filho, e ela era estéril. Então, provavelmente não, a Bíblia fala, né? Até quando fala que Zacarias entra no templo, porque ela já tinha escolhido um nome, que o nome seria João, e porque era um nome que já tinha sido escolhido também por Deus, anunciado pelo anjo. E naquela época se era de costume colocar o nome dos filhos de conformidade com o nome dos pais, dos avós, né? Era que ela tinha que seguir aquele padrão familiar. E João, o que tinha a ver João com Zacarias? Então, o que Deus faz? Fecha a boca de Zacarias, Zacarias entra no templo, o Senhor vai lá, cerra a boca de Zacarias, não fala nada, Zacarias fica mudo por um bom tempo, e ali ele já entende também a promessa de Deus, né? E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha e visita-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar os meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha que estava no meu ventre saltou de alegria. Porque a presença do Senhor, ela nos traz alegria, né? Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Ou seja, o mesmo Espírito que testificou a João Batista no ventre ainda da sua mãe, com a chegada de Maria na sua casa, é o mesmo Espírito que vai testificar lá para frente, quando Jesus aparece para João Batista para ser batizado, porque João nunca tinha visto Jesus. Nunca havia visto. E quando a Bíblia fala que ele vem preparando o caminho do Salvador, ele já vem anunciando. Ele já vem anunciando que chegaria uma nova redenção, que ela estava próxima. Ele estava anunciando, ele estava preparando o caminho para Jesus. Então, quando Jesus aparece para João Batista para ser batizado, né? Porque Jesus, ele já era santo, ele não precisava ser batizado, mas ele precisava cumprir o protocolo, porque ele veio para fazer cumprir a palavra. Ou seja, deixando para nós que as mesmas condições humanas que nós vivemos hoje em dia, Jesus também passou por ela. Então Jesus se batizou. Ele se batizou por quê? Para ele nascer uma nova criatura? Não, mas para cumprir o mandamento. O mandamento também que está sobre nós, né? Então, quando Jesus aparece para ele e João só olha ele de longe, rapidamente o Espírito testifica. O mesmo Espírito que testificou lá quando Maria foi visitar a casa de Isabel. E ele diz: eis que eu vejo chegando, né? Porque o Espírito, porque os discípulos que seguiam a João Batista, eles perguntavam muito sobre Jesus, eles queriam saber sobre Jesus. E João Batista sempre falando que viria, mas ele não conhecia. Então, lá no seu capítulo 3 de Lucas, versículo 21, está assim: E aconteceu, como todo o povo se batizava, sendo batizado, também Jesus, orando ele, ao céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, desceu, né? Corpórea como uma pomba, tá? Desceu como forma uma pomba, né? Naquela época. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho me comprazido, né?
e a ti eu tenho me comprazido. E também tem algumas referências lá em Mateus 3:13, Marcos 19. Vamos ler uma aqui só para esclarecer mais ou menos. Vamos ler aqui Mateus 3, em seu versículo 13, né, para nós darmos uma confirmada. E, batismo de Jesus. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Né? E nós vamos ler também em Marcos 1, em seu versículo 9, para darmos uma confirmada. Marcos 1, em seu versículo 9, que diz, né? E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma grande voz dos céus: eis que dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, né? Ou seja, o Espírito testificou ali, né, para João Batista que ele era o Messias, que ele era aquele mesmo que estava no ventre de Isabel, que mesmo antes dele conhecer, o Espírito testificou do ventre de uma para o outro. Ou seja, Jesus, Deus, a pessoa do Espírito Santo, ela está conosco desde a consumação dos séculos. Quando lá em João fala que no princípio era verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O que o verbo é? Verbo na língua portuguesa, ele é uma ação. Ele é uma ação. E se nós formos olhar lá para a criação do mundo, quando como Deus começa a falar, ele vai falando: haja luz, haja água, haja isso. Haja é um verbo. E se ele usou esse verbo, quem era o verbo? O verbo era o próprio Cristo. Ou seja, o Cristo já existia e ele já estava com Deus, e ele era o próprio Deus. E a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo, ela já está conosco desde a consumação dos séculos, desde lá da criação do mundo, desde o Gênesis, ela já está conosco. E esse Espírito Santo, ele só vem testificando ao decorrer da história. Então, fixando o chamado da Maria, sejamos nós obedientes, estejamos nós atentos, aprendemos nós a ouvir e reconhecer a voz daquele que nos chamou. Sejamos zelosos com o nosso chamado, nos preparemos, né, os nossos caminhos, consagrando a nossa vida, buscando ao Senhor, sendo dedicado, sendo obediente, porque Deus, dentro da sua visão, ele não chama qualquer um. Quando eu falei lá no início que ele não chama por cor da pele, não chama por condição financeira, não chama por beleza, não chama por força, mas ele chama segundo o seu coração. Mas existe critérios, sim. Temos que ter um coração voltado para Deus. Sejamos obedientes. Aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, a sermos atentos. Somos falhos, somos errôneos, somos pecadores, mas vamos ficar com o exemplo de Maria. Vamos ser uma jovem chamada como agraciado, porque esse chamado não é para qualquer um. Demos valor ao chamado, porque através do chamado de Maria, muitas e muitas e muitas vidas hoje estão sendo transformadas, estão alcançando a salvação, e através do chamado de Maria. Se não fosse ela, seria outra jovem, porque Deus não deixaria de cumprir aquilo que já era promessa sua.
Mas graças a Deus, Maria estava pronto para cumprir o chamado do Senhor e que possamos estar prontos para cumprir o nosso chamado também. Graça e paz em nome de Jesus.